chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abra sua Bíblia em 2º livro de Crônicas 32, versículo 1, aonde nós vamos começar a estudar. 2º Crônicas 32, 1. Para quem acompanhou de manhã, também tem lição nova, tá? Pode ficar preparado aí que tem coisa nova. Aqui no 32, versículo 1, aonde nós estamos a base dessa Santa Ceia, porque, irmãos, tudo tem que ter uma base bíblica, porque senão não adianta. Se não houver uma base bíblica, não vai adiantar. Nós temos que se firmar na palavra. A palavra é o alicerce. Acharam em 2 Crônicas 32, versículo 1, diz o seguinte: depois destas coisas e dessa, o que, igreja? Fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vamos parar um pouquinho aqui, que nós já temos aqui umas lições. Primeira coisa, o inimigo veio e tomou a cidade de Judá, que era do reinado de Ezequias. Irmãos, e logo quando a pessoa perde algo, ou passa um problema, ela começa o questionamento. A primeira fase é o questionamento. Aonde que errei? Aonde eu falhei? Ela começa a fazer questionamento. E às vezes ela se aproxima talvez de um religioso, que pode ser evangélico ou não, porque há evangélicos também religiosos, que começa a dizer, só pode ter sido pecado. Só pode ter sido pecado. Se isso aconteceu, é castigo de Deus porque você pecou. Outros começam a dizer assim, não, é Deus provando a sua fé. É Deus vendo se você vai permanecer firme. É Deus vendo se você vai continuar. E aí a pessoa começa a buscar tantos questionamentos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que maldição sem causa, ela não se cumpre. Não disse sem pecado. Então, muitas vezes, uma maldição, um problema, um sofrimento, ela entra na vida da pessoa, uma perda acontece, não é nem pelo pecado. É porque houve uma causa. E uma causa, irmãos, que muito acomete o cristão, é a falta de vigilância. A maioria das perdas, dos problemas, dos prejuízos, do sofrimento que um cristão passa, não é pecado. É por falta de vigiar. Aqui nós estamos vendo que Senaqueribe veio e ele entrou em Judá. Entrou, assumiu Judá. Continue lendo, versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e varões, para que se tapasse as fontes de águas que havia fora da cidade. E eles ajudaram. Presta atenção. Senaqueribe veio e entrou. Mas será que teve ali alguma oposição? Será que teve fronteira? Não, a Bíblia não fala. Irmãos, era território de Ezequias. Talvez não havia um guarda ali naquela fronteira, guardando se alguém fosse entrar. Você vai ver mais na frente que o que Senaqueribe encontrou? Um muro derrubado. Passou por cima dos cascalhos e disse, essa terra é nossa. Não teve um soldado para dizer, opa, peraí, aqui não é casa da Maria Joana não, aqui é Judá, a terra de Ezequias. Não teve. Não teve. Não teve ninguém se opondo, se posicionando, marcando o território. E aí, Senaqueribe assumiu aquela cidade. Mais na frente você vai entender por quê. Porque estava desprotegida. Não havia uma guarda, não havia uma fronteira. Alguém aqui já foi para o Paraguai? Não passa-se pela fronteira? Passa ali, irmão, por uma verificação, Polícia Federal. Verdade ou mentira? Quando você vai viajar para fora do país, você vai pegar o avião, você passa por uma fiscalização. Existe uma fronteira. Certos países você vai entrar, vai precisar visto para o passaporte.
porque é fronteira. Não é casa da Maria Joana, qualquer entra, qualquer sai. E às vezes, irmãos, isso acontece em nós. Nós, eu falo cristão, não pecamos, como o mundo talvez pratica o erro, adultério, mentira, prostituição e tantas outras coisas, mas vacilamos na vigilância. Não assumimos o território que é nosso. Não tomamos verdadeiramente posse daquilo que é nosso, que Deus nos deu. Essa terra era de Ezequias, era para Ezequias estar cuidando, fazendo fronteira, colocando soldado, aqui não entra. Se alguém tentar entrar, calma aí, onde você vai? Aqui é a terra de Ezequias, tem autorização? Não, então vira as costas. Não, eu vou entrar, não vai entrar. Cadê alguém para fazer isso? Não. Senaqueribe veio, não tinha porteira, não tinha cerca, não tinha um muro caído, passou por cima e entrou e declarou: essa terra é nossa. É assim que muitas vezes o diabo faz. Ele entra e não há vigilância. Às vezes ele entra na vida, na saúde da pessoa. Está escrito que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Está escrito assim, que verdadeiramente Ele tomou sobre Ele as nossas dores e os nossos castigos, e pelas suas pisaduras fomos o quê? É um território. A saúde é um território nosso. Não estou dizendo que não vai surgir sintomas ou problemas. Vai. Às vezes a pessoa vai fazer exame e vai constatar o mal, mas ela tem que se posicionar. Não, eu sou curado. Vou fazer o tratamento, vou tomar o remédio, vou fazer o exame, mas eu sou curado. Isso, você está vigilante no território que é seu. Você está cuidando daquilo que Deus te deu. Mas há pessoas, irmãos, que ela recebe um exame, logo ela aceita a doença. Ela faz uma endoscopia, ela faz um tratamento, ela faz um exame, daqui a pouco, realmente está com isso. Ai, meu Deus do céu. Não, eu sou curado. Eu vou fazer o tratamento, mas eu sou curado. Eu vou fazer o exame, tomar o remédio, mas eu sou curado. Ela assumiu aquele território. Mas ela não vigia. Ela logo aceita aquela situação. Às vezes é com o filho. Tem pais, irmão, que falam: aonde que eu errei? Aonde eu pequei para merecer isso com meu filho? Talvez com 6, 7 anos de idade. Quando o filho chegou em casa com aquele lápis que você não comprou. Você viu aquele lápis? Filho, que lápis é esse? Ai, meu amiguinho me deu. Ai, meu amiguinho me emprestou, esqueci de devolver. Então devolve amanhã. Aí voltou com o mesmo lápis. E aí você não é mais um pouco mais severo nisso? Severo não é ser bruto, ser mais rígido. Filho, o que esse lápis está fazendo aqui? Não, esqueci. Se você não devolveu, eu vou lá na escola. Filho, não se põe a mão em uma agulha que não é sua. Mas aí a mãe vê o filho vir com a borracha, vir com lápis, daqui a pouco a lapiseira. Daqui a pouco chega o filho com um tênis em casa de R$500. Que tênis é esse? O filho não trabalha. Ah, meu amigo me deu. Que amigo bom, né? Para estar dando um tênis de R$500, R$600. Você não vigiou, aí vê aquele caráter de desonestidade. Mas você podia tomar aquele território e falar: filho, não, você não precisa nada de ninguém. Somos talvez humildes. Se ele tem lapiseira, que Deus abençoe ele, mas o lápis também faz a mesma função. E é bonito e é digno você usar o lápis, não precisa pegar de ninguém. Mas às vezes o pai vai deixando. Quem está então quer dizer? Não vai vigiando. Vai crescendo um caráter. Senaqueribe vai tomando aquele território. Era para ser um honesto, para ser uma pessoa digna na vida, mas se perde. Acaba desenvolvendo o caráter da desonestidade. Como às vezes, eu vou falar isso aqui, mas deixa eu te explicar. Irmãos, eu amo o adúltero, odeio o adultério. Eu amo o que se embriaga, mas eu odeio a bebida. Eu amo o homossexual, mas não concordo com o homossexualismo, porque a Bíblia diz que é errado. Mas quando nós nos posicionamos, eu sei que eu estou vivo na internet, às vezes somos homofóbicos. Não, isso é um direito e é a minha fé que eu posso expressar. A Constituição me dá direito de expressar a fé, então por isso eu posso falar, mas eu posso te alertar e pregar isso. Às vezes começa pequenininho. É pequenininho.
Está lá com 4, 5 anos. Ele deixa o carrinho de lado para ficar brincando de boneca, dar mamazinho em peito. Ai, que lindinho. Meu filho é tão delicado. Você está permitindo coisa errada. Não, pastor, é direito do gênero. Meu irmão, se criança tem direito de escolher o gênero, também tem direito de dirigir. Você dá um carro para a criança? Mas aí o pai não vê. Está lá a menina, deixa a boneca para fazer coisas de homem. Está lá a menina subindo, trepando na árvore para pegar a manga, mostrando com todo respeito a calcinha. E o pai não está falando, filha, desce aí. Tem homem aqui embaixo, tem menino aqui embaixo. Você é mocinha. Mocinha fecha a perna. Mocinho não fica no meio dos meninos, mocinho fica no meio das meninas. Cadê o pai para fazer isso? Mas você vai dando território. Quer dizer, o Senaqueribe do homossexualismo, o Senaqueribe do vício, o Senaqueribe da desonestidade, não encontra, irmãos, uma barreira, não encontra nenhuma cerquinha. O que ele encontra? Uma facilidade de entrar, porque o pai não se opõe, a mãe não se opõe. Está entrando lá o Senaqueribe no casamento. Um já dorme no quarto, outro na sala. Quarto, na sala. O diabo não está tendo, irmãos, uma oposição para poder entrar no casamento. Ele está entrando facilmente. Vou separar esse casal. Esse casal aqui é meu. Não tem uma oposição. Você não assumiu aquilo como seu casamento, não é meu casamento. Se eu não estou tendo aquele prazer, se eu não estou tendo aquilo que eu sentia, questiona. Irmãos, põe uma oposição diante da investida do diabo. Vou desistir por quê? Repita comigo. Vou desistir por quê? Está fraco? Diga. Vou desistir por quê? Se eu lutei até aqui. Vou desistir do meu casamento porque se eu amava ele, eu fiz sonhos com ele, eu amava ela, eu fiz sonhos com ela, por que eu vou me separar? Por que eu vou sair da igreja? Não estou na igreja, vou parar. Por que você vai parar? Você vem há tantos tempos, você já fez campanha, você se batizou, por que você vai parar? Mas às vezes Satanás não acha, irmãos, oposição alguma para entrar no seu território, entrar no coração. Você não é capaz de questionar, por que eu vou parar? Por que eu vou pedir demissão do emprego? Se eu queria tanto o emprego. Por que eu vou? Não entra. Às vezes, irmãos, o diabo não encontra uma oposição, encontra um muro caído. E aí ele entra e toma aquele território como dele. Toma aquele casamento, toma aquela criança, toma aquele caráter como se fosse dele. E aí, irmãos, vem a perda. É o que aconteceu aqui. Senaqueribe veio, não encontrou um soldado, não teve fronteira, não teve nada, não teve ninguém para dizer, aqui é território de Ezequias, o rei Ezequias. Não teve ninguém para fazer isso. Então ele entrou, acampou e declarou: essa cidade é nossa. Infelizmente, é assim que às vezes faz com muito. Ele não encontra uma oposição, não encontra uma pessoa com vida de oração, ele não encontra a pessoa com intimidade com Deus, eu não encontro uma pessoa corrigindo o filho, eu não encontro o casal dizendo, não vou largar, não, vou dormir com meu marido. Você falou que vai dormir na sala? Vou dormir na sala contigo também. Ele vai ficar tão constrangido, que ele vai falar, tá bom, vamos para o quarto então. Mas cadê essa oposição? Eu vou dormir na sala hoje, bem. Também, esposa, eu vou dormir contigo aqui. Não, mas o sofá só dá para um. Não, vai dar para os dois. Cadê essa oposição? Você não aceitar. Mas vai entrando a frieza conjugal e você vai permitindo. Toma posse do que é seu, assume, faz fronteira. Diabo, você não vai entrar aqui não. Aqui tem dono. Diga, aqui, faz assim, aqui, o diabo não pode entrar. Você tem que fazer essa resistência. Ezequias, irmãos, facilmente entrou. Continuando. Olha só. Teve conselho com seus príncipes e seus varões para que se tapasse as fontes de águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viria o rei da Síria e acharia o quê? Tantas
Por que viria o rei da Síria e acharia tanta facilidade? É o que talvez Satanás está achando. Ele vem e ele não encontra oposição. Está muito fácil para o diabo entrar no casamento. Talvez no caráter daquele filho, daquela filha. Está muito fácil talvez para entrar na vida pessoal. Não tem oposição, não se opõe. Por que eu vou parar? Por que eu vou desistir? Por que eu vou fazer isso? Não era o que eu queria. Sempre sonhei, sempre pedi, sempre orei, sempre gostei, sempre amei. Por que que... Não tem essa oposição. Ele entra facilmente. Depois que eles tomaram a decisão, eles falaram, mas por que que nós estamos vacilando? Por que que Senaqueribe entrou? Não foi pecado. Não foi pecado. Se você ler o capítulo 31, anterior aqui, no versículo 20, lê comigo aqui, os versículos acima, mas já é do capítulo 31, versículo 20. Antes de acontecer isso, versículo 20. Assim fez Ezequias, assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e o que, igreja? Verdadeiro diante de Deus. Quer dizer, ele fez tudo o que era certo e veio Senaqueribe. Por que Senaqueribe entrou? Porque teve facilidade. O muro estava quebrado. Não é porque Ezequias estava em pecado. Talvez não é o pecado. Aonde eu pequei? Não pecou. Você apenas deixou de disciplinar, corrigir o filho com 6, 7 anos de idade. Você apenas deixou o esfriamento entrar no casamento. Você apenas deixou aquela criança talvez se envolver com o que não era para se envolver. Você apenas permitiu. Você foi omisso. Foi muito fácil. Não houve uma oposição. Não houve, às vezes, o pai ser um pouco mais rigoroso. Não estou dizendo estúpido, bruto, nada disso. Mas chegar mais junto. Talvez lhe faltou isso. Ah, mas por que o outro não? Porque nenhum é igual ao outro, irmãos. Quem tem 2, 3 filhos sabe. Um é igual ao outro? Não. Um, às vezes, você tem que ser um pouco mais presente. Mas talvez faltou. Por que entraria Senaqueribe e encontraria tanta facilidade? Encontrou muita facilidade. Continuando. Versículo 5. E ele se fortificou e edificou todo o muro que estava o quê? Você viu? Por que Senaqueribe entrou? Porque o muro estava? Não teve oposição? Não teve ali uma fronteira? E é preciso. Temos que fazer fronteira. Não. Aqui é o limite. Aqui não vai entrar. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Eu não vou vender o que Deus me deu. Eu não vou recuar. Eu não vou sair da presença de Deus. Eu não vou desistir do sonho que Deus tem para mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Faz uma posição. Faz uma fronteira. Nem sempre é o pecado, gente. Às vezes é a negligência, a falta de vigilância. Aconteceu com Davi também. Quer ver? Eu volto mais um pouquinho. Primeiro Samuel 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Davi também, ele vacilou. Não vigiou. E o inimigo pôde destruir a sua cidade. Acharam aí? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinha ferido a cidade de Siclag e colocado fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava toda queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura.
cada um por causa dos seus filhos, suas filhas. Mas todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Diga glória a Deus. Vamos entender. Davi reúne todos os homens, presta atenção nisso. Olha a falta de prudência e vigilância. Ele reúne todos os homens para ir para a peleja, para ir para uma guerra. E eles vão guerrear. Presta atenção. Todos os homens. Aí vem os inimigos por detrás, entra na cidade dele e leva as crianças e as mulheres, todas presos, todos presos. Ele não tinha deixado um homem ali. Você viu que ele não deixou um soldado na cidade? Olha a falta de fronteira. Davi, irmãos, não perdeu batalha porque ele era covarde, porque ele não vigiou. Ele levou todos os homens. A cidade ficou totalmente, irmãos, mamão com açúcar para eles entrar. Quem sabe o que é mamão com açúcar? Mole, né? Você vê, irmãos, não houve resistência. O que as mulheres vão poder fazer? O que as mães fizeram? Foram sábios. Fica quieto, filho. Junta aqui, vou ficar quietinho para ninguém morrer, fica quietinho aqui. Foi isso que elas fizeram. Para você ver que não teve um morto. Por quê? Porque não teve nem combate. Não teve resistência. Os inimigos vieram por detrás. As mulheres iam fazer o quê? Ficaram quietinhas. Conseguiram acalmar as crianças. E foram vivos. Davi não deixou um soldado. Davi não deixou fronteira. Davi não deixou uma resistência para que o inimigo falasse, não, vamos embora porque aqui tem dono. Não. Você viu? Cadê o pecado? Não houve pecado. Ele não perdeu a batalha, a sua casa, a sua cidade, porque ele foi covarde e medroso. Porque não vigiou, não fez fronteira, não se blindou, não se guardou. Como Senaqueribe entrou em Judá? O muro estava caído, foi mamão com açúcar. Como que os inimigos entraram na terra de Davi e queimou tudo? Mamão com açúcar. Às vezes o inimigo vem, irmãos, e ele facilmente entra. Porque nós não vigiamos, nós não nos posicionamos, nós não assumimos aquilo que é nosso. Não, vou continuar a oração, vou continuar blindando, não vou desistir. Meu filho, você é honesto, você não precisa nada de ninguém, nós somos humildes, mas somos honestos. Minha filha, isso não é coisa de menina, meu filho, isso não é coisa de menino. Vai se posicionando. Vai se posicionando. Ai, eu estou louco, estou endividado. E agora? Mas você vigiou? Talvez você foi fazendo sem controle, sem vigiar. Foi comprando, aí está com a corda no pescoço. Cadê o planejamento? Cadê ali você se posicionar? Não, vou ter que economizar, não vou comprar. Não, deu vontade, deu, mas agora não posso, vou comprar à vista. Mas cadê? A pessoa, irmãos, ela perde, o inimigo entra, a miséria entra. Tem gente que, irmãos, está sendo comido, engolido pelos juros. Por quê? Porque foi indo sem prudência, sem vigilância, sem controle. E acontece com isso. Naquela hora, irmãos, todo mundo queria apedrejar Davi. Sabe por quê? O culpado era ele. Louco. Talvez alguém questionou, mas todo mundo, Davi. Não, vamos todo mundo, porque a gente vence os inimigos. Davi, todo mundo. Todo mundo. Estou mandando. Todo mundo foi. Quando o inimigo veio, mamão com açúcar. Fácil. E às vezes é o que acontece com nós. Não tem a fronteira, não tem resistência, não tem oração, não tem a vigilância, o inimigo entra. Mas como eu disse, é a Santa Ceia da reconquista. Davi tinha perdido, como também Ezequias tinha perdido. Mas ele disse, o diabo não vai encontrar mais facilidade aqui não. Senaqueribe não vai encontrar mais facilidade aqui não. Ele reconquistou Judá. E Davi, continuando, Davi, ao final do versículo 6, e Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque, traze-me, peço-te o éfode. Abiatar trouxe o éfode. E consultou Davi ao Senhor seu Deus, dizendo, perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor disse, persegue-a,
porque com certeza alcançará, e tudo o que, igreja? E tudo libertará. Agora observa, olha o próximo versículo. Partiu, pois, dali, Davi, ele e 600 homens que se achavam, e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. Quer dizer, não foram todos os homens não, só 600. Agora os outros ficaram onde? Na cidade. Agora a cidade vai ficar com limites. Agora a cidade vai ter fronteira. Se alguém chegar aqui, vai ter homem para guardar a cidade. Diga glória a Deus. Não vou perder mais meu território. Satanás não vai mais queimar minha cidade, destruir minha família. Não foram todos. Foram agora 600. E eles foram atrás, combateu o inimigo. Versículo 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Presta atenção. Estavam lá os inimigos fazendo o quê? Churrasco, festa, dançando. Pegamos tudo da cidade de Davi, de Judá. Estamos podres de rico. Temos agora eles como os nossos escravos. As crianças vão crescer, vão trabalhar para a gente de graça. As mulheres vão trabalhar para a gente de graça. Estavam festejando. Aí Davi chega. E feriu Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles o quê? Nenhum deles. Davi guerreou, meu irmão. Davi disse, eu vou reconquistar. Você pode dizer comigo hoje, diga, eu quero reconquistar. Eu não sei o que você perdeu. Tem gente perdendo há anos. Mas Davi falou, eu vou reconquistar. E ele guerreou, irmãos, até o crepúsculo do outro dia. Você sabe o que é lutar, irmãos? Até o outro dia, o dia todo, passar a noite, até o crepúsculo, o final do outro dia. Ele não parou. Ele lutou. Ele foi atrás para reconquistar. Ninguém reconquista assim. Ezequias tomou uma decisão. Reconstruiu as muralhas, reconstruiu as torres, fechou as fontes, porque estava mamão com açúcar para Senaqueribe e vir. Teve que se esforçar. Davi também teve que se esforçar. Versículo seguinte, o que aconteceu? Versículo 19. Versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas duas mulheres livrou Davi. Ninguém lhe faltou, desde o menor até o quê? Tudo. Ele reconquistou, meu irmão. Hoje é noite de reconquista. Aquilo que o inimigo te tomou, o Senhor vai restituir. Quem crê, diga glória a Deus. Diga, eu quero de volta. Agora você tem que pôr limites. Assumir o seu território. O que Deus me deu, eu quero. Diga, o que Deus me deu, eu quero. Aplauda Jesus bem forte.